livre de todas. E você pode também acompanhar o nosso programa aí pela Causa Operária TV, tá? Pela CO TV também você pode acompanhar o nosso programa Causa Operária, começando agora mais uma sexta-feira. Toda sexta-feira, então, às 13 horas, você tem esse compromisso aqui com a gente de debater, discutir e ouvir também o que está acontecendo na política nacional e internacional, tá bom? Então, não esqueça aí, marque aí na sua agenda, no seu Google Agenda aí, né? Marque aí para você assistir toda sexta-feira aí um lembrete, tá? Do nosso programa que acontece, né? Você vem aí, participa, você pode dar sua opinião no chat, você pode fazer perguntas, você pode compartilhar esse vídeo, você pode mandar para os seus amigos, para sua família, deixar o like, né? Enfim, fazer aí o que for possível aí para a gente ter, né? Mais e mais alcance aí, porque a gente sabe hoje em dia que os algoritmos aí controlam todo o sistema de informação aí dessas plataformas que são ligadas ao imperialismo, principalmente aqui o YouTube, né? Como a gente viu nos últimos dias aí, o Partido da Causa Operária ficou aí vários dias, 10 dias para ser mais exato, 12 dias para ser mais exato, fora aí do YouTube, né? Por conta de perseguição aí do sionismo, né? Nosso partido está sendo um dos partidos mais perseguidos aí pelo sionismo aqui no Brasil, por conta da defesa intransigente que é feita pelos militantes e pelo nosso partido de uma forma geral em relação aí à Palestina, né? Nós defendemos, digamos assim, com unhas e dentes aí a causa palestina e o povo palestino que nesse momento sofre aí um verdadeiro extermínio, um verdadeiro genocídio, né, organizado e orquestrado pelo Estado fictício de Israel e também pelo imperialismo norte-americano. Inclusive o Donald Trump, que está aí para ser o próximo presidente norte-americano, tem falado também que tem como objetivo o mesmo que o do Biden, que é exterminar a população palestina, né? Então, segue aí o extermínio, segue o genocídio, né? Tanto com um quanto com o outro, a situação é a mesma, né? Não vai modificar em nada aí a situação do povo palestino, né? Com esses governos imperialistas aí, esses inimigos da população, esses inimigos dos trabalhadores, esses inimigos do povo que estão na direção aí das maiores potências do mundo, né? Então, por isso que é importante a gente divulgar esse programa, passar para frente, convidar pessoas para conhecer, para saber mais, para que a gente consiga formar realmente uma rede de pessoas, né? uma coisa maior, uma coisa gigantesca aí, para driblar toda essa censura, todo esse boicote, toda essa tentativa de calar, toda essa tentativa de perseguir, né? De tirar do ar aí aqueles que tentam fazer uma defesa justa, uma defesa da luta do povo palestino, dos trabalhadores de uma forma geral. Então, é nesse sentido que a gente pede para vocês compartilhem aí, vocês participem do nosso programa, tudo isso, né? Para você que acompanha o nosso diário, o Diário da Causa Operária, acompanha o PCO, tá? O Diário da Causa Operária, do nosso partido, que ele está aí, o nosso site, nosso sítio, né? Que está aí desde 2003 e tem muita matéria lá diariamente sendo colocada para que os companheiros aí possam acessar, possam entender o que está acontecendo na política nacional e internacional, tá? De uma forma diária, aí, como já o próprio nome diz, né? Diário da Causa Operária, você vai acompanhar lá tudo que acontece no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, boa tarde, Marcelo. Tudo bem, companheiro? Como é que você está aí? Boa tarde, Adriano, querido, companheiros da Causa Operária e pessoal da Rádio Cultura que nos acompanha aí. Exatamente, pessoal. Eu já mandei um abraço para a galera que está ouvindo a gente. Já mandei um abraço para o pessoal também que está acompanhando a gente, então. E vamos lá, então, companheiros. Vamos começar, então, falando aqui justamente aí do nosso diário, Diário da Causa Operária, que tem uma série de matérias aí no dia de hoje, né? Extremamente importante. Uma delas aí relacionadas diretamente a essa questão aí da censura e da perseguição da qual eu estou falando para vocês, né? No dia de hoje, o companheiro Rui Costa Pimenta e o companheiro Francisco Muniz, tá? Francisco Muniz é um dos nossos apresentadores. Para quem está ouvindo a gente na rádio, talvez não acompanhe a Causa Operária TV, mas para ter uma noção de quem que a gente está falando, Rui Costa Pimenta é o presidente do nosso partido e o companheiro Francisco Muniz é também da direção nacional do partido, tá? E também ele apresenta o programa Reunião de Pauta todos os dias na Causa Operária TV a partir das 9 horas da manhã. Se você tiver curiosidade ou se você já conhece, 9 horas da manhã, então, Reunião de Pauta na Causa Operária TV, todos os dias de segunda a sexta.
Esses dois companheiros, então, hoje eles vão prestar depoimento aí na Polícia Federal relacionadas aí a questões de acusações feitas pelos sionistas aqui brasileiros, né, contra o partido e contra aí o companheiro Francisco Muniz. Tem outros companheiros aqui, mais para frente a gente vai comentar para vocês aqui, falar para vocês quais são aí as denúncias, né, entre aspas, feitas contra o PCO, e a gente vai até ridicularizar um pouquinho, porque é uma palhaçada completa, né? Essa denúncia, por exemplo, ela já foi feita aí também pelo Opera Mundi, né? A partir da imprensa também árabe, também tem divulgado essa perseguição contra o PCO, né? O Opera Mundi, então, repercutiu aí, então, o depoimento dos dirigentes do PCO-APF, né? Tem um depoimento aí já do Rui que está circulando, vocês acessem, então, o Diário da Causa Operária para saber mais sobre isso. Como não poderia deixar de falar também, está rolando, companheiros, a Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Pretendo estar subindo para São Paulo no dia de hoje, para pegar ali o finalzinho da nossa Universidade de Férias e também o nosso congresso que vai acontecer no dia 21, no domingo, terá um grande evento lá, na onde está acontecendo a nossa Universidade de Férias, né? O nosso 51º acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária, tá? Em Araçoiaba da Serra, tá? Eu esqueci o nome do hotel agora, Hotel Emanuel, tá? Você chegando ali em Araçoiaba da Serra, ou se você chegar mesmo em Sorocaba, você perguntar onde que é esse local, o pessoal vai te informar aí, você chega até lá para participar aí desses últimos dias do nosso acampamento da nossa Universidade de Férias, onde o pessoal está estudando, terminando ali de estudar o livro, o curso, né, que está sendo feito pelo Rui Costa Pimenta, Lenin e a Revolução Russa, né? Eu estou acompanhando o curso de extrema importância. Para quem quiser também acompanhar o curso e não puder estar presente na atividade, você pode acessar aí a Universidade Marxista do Partido da Causa Operária, universidademarxista.com.br, e você vai ver lá que você consegue comprar o curso, tá? Você compra o curso e você pode assistir aí na tranquilidade da sua casa, você pode assistir aí onde você quiser, pelo celular. Depois que você tiver acesso à Universidade Marxista aí, já tiver feito a sua inscrição do curso, você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser e aonde você estiver, né? Isso também é extremamente importante aí para vocês acompanharem os cursos do Partido da Causa Operária. Tem outros cursos lá, vocês vão se surpreender. Quais forem de interesse de vocês, contribua aí com o partido e faça esses cursos que são maravilhosos. Marcelo, a gente vamos começar aqui falando de uma coisa que está chamando bastante atenção essa semana. Nada melhor do que você aqui para explanar para a gente um pouquinho aí, que é a questão aí do ministro da Economia do governo Lula, né? Ele está com o apelido aí de Tachad. Tachad, a gente está vendo aí muitos memes aí em relação a isso, né? E tá todo um imbróglio em relação a isso. Imagina até que teve um deputado, eu não sei exatamente, mas eu já eu passo para vocês aqui a informação correta, de que o cara está tentando censurar os memes que rolam na internet, né? Uma coisa fora do comum. Já não basta a censura comum que nós estamos tendo e as perseguições políticas. Esse maluco deu a cara a bater aí para que o STJ, o STF aí entrem em acordo com ele para que sejam retirados aí os memes e das redes sociais, né? O que é incrível. Mas, Marcelo, antes disso, eu gostaria que você fizesse uma explanação para a gente do que está acontecendo em relação a essa questão econômica do governo e por que o Haddad aí, ele está nessa mira das redes sociais, da extrema-direita principalmente, de ser chamado aí de taxad, né? De taxador dos impostos aí do país, Marcelo. Então, eu acho que é importante procurar ser didático, né, para explicar essa questão, porque é o seguinte: nós tivemos desde 2000 a primeira grande versão do que foi chamado, e até hoje assim mesmo, né, de Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, do governo Fernando Henrique Cardoso. Ela ocorreu na esteira do Plano Real. Por que isso? Porque, na verdade, apesar do Plano Real, que completou agora 30 anos, ter vendido toda aquela ideia, aquela propaganda que é importante
estabilização econômica do país, a hiperinflação estava corroendo, né, a economia brasileira, tal. Aí criaram o Plano Real. No sentido da hiperinflação, somente nesse sentido, ele foi bem sucedido. Mas veja a que custo. O custo disso foi muito mais alto do que a própria hiperinflação. Porque apesar de não termos mais aquela hiperinflação da década de 80, tivemos um absurdo arroxo salarial, que perdura até hoje, né? Uma redução dos gastos públicos, isto é, gastos públicos, leia-se investimentos públicos. Investimentos públicos sociais e infraestrutura. Por quê? Porque para dar conta do Plano Real era importante aumentar a taxa de juros para retirar o tal do excesso de liquidez da economia, excesso de dinheiro. Certo, muito bem. A teoria quantitativa da moeda dos neoliberais, dos monetaristas lá atrás. Que maravilha. Aí, para isso, tinha que aumentar os juros. Porque aumentando os juros, você atraía os banqueiros, os capitalistas, para comprar os títulos públicos e entregar o dinheiro para o Banco Central e, no lugar, receber títulos que rendem juros dos mais variados tempos e prazos possíveis. Claro, os capitalistas adoraram, Adriano, porque eles recebiam título para serem muito bem remunerados, porque na média dos 30 anos para cá, a taxa de juros no Brasil tornou-se, em média, a maior taxa de juros do mundo. Todos os capitalistas adoraram essa ideia e começaram a aplicar recursos no Brasil. Claro, é tudo especulação financeira, seja dos banqueiros nacionais, dos estrangeiros, dos especuladores rentistas. Virou uma febre, uma farra do boi isso daí. O que aconteceu? A dívida pública, que era de 68 bilhões e 94, aproximadamente, hoje ultrapassa 8 trilhões de reais. Sabe quem paga isso? É o povo brasileiro. Como é que ele paga? Ele paga com impostos, ele paga através do seu salário arrochado, ele paga com a ausência das políticas públicas sociais, a ausência de investimento na educação, a ausência de investimento na saúde, a ausência de investimento nas mais variadas áreas, cultura, saneamento, tudo, Adriano. Porque você tem que conter os gastos públicos para pagar os juros. Olha só, você precisa pagar o juro para os especuladores, aí você precisa arrochar o salário, aumentar os impostos e diminuir os investimentos para fechar aquela conta que o pessoal chama de superávit primário, para ninguém entender mesmo o que é o superávit primário, que é justamente ter uma receita adicional para pagar os capitalistas, não é para bancar as políticas públicas para o povo, é para pagar os endinheirados rentistas e banqueiros. Aí, eles não se deram por satisfeito, derrubaram o PT, a Dilma e a esquerda, o povo brasileiro, em 2016, e no mesmo ano, em dezembro, eles aprovaram no Congresso Nacional golpista bolsonarista, que seria em 2019, com certeza, eles sempre foram bolsonaristas, mesmo sem Bolsonaro, a verdade é essa. É ou não é? Então, eles aprovaram a lei do teto de gastos, que congelava os investimentos por 20 anos, Adriano. 20 anos sem gasto público, isto é, investimento que eles chamam de gasto. Aí, o Haddad continuou com o arcabouço fiscal. Que maravilha, nós elegemos o governo Lula, porque aqui o pessoal se confunde, sabe? A gente tem que explicar. Nós realmente temos uma posição que ocorreu o golpe de Estado em 2016, ao contrário do PSTU e de grande parte da Revolução Brasileira, esse pessoal que acredita até hoje que não foi golpe. Nós, né, temos a posição que ocorreu um golpe de Estado no Brasil em 2016. Porque, na verdade, não bastava o governo Dilma administrar o capital, precisava acelerar as políticas neoliberais, que a gente chama hoje de ultraliberais, Adriano. Aí eles aceitaram o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro foi o responsável por colocar a independência do Banco Central. Olha que beleza! Junto com o Congresso Nacional espúrio, golpista e bolsonarista. Aprovar a independência de um órgão
de uma autarquia que deveria fazer política econômica para o povo brasileiro. E agora, o cara do Banco Central, o Campos Neto, que foi colocado pelo Bolsonaro, esse cara quer fazer política para os bancos e rentistas sem interferência do próprio governo federal, que deveria conduzir a política econômica. Infelizmente, apesar do apoio ao governo Lula, da eleição que nós apoiamos o governo Lula, o Haddad fez o arcabouço fiscal junto com a Simone Tebet, aquela que votou pelo impeachment da Dilma, que está no planejamento. Que maravilha. E aí fizeram o tal do arcabouço fiscal, que é a consequência normal, entre aspas, do que já teve da lei de responsabilidade fiscal, do teto de gastos. Agora temos a versão arcabouço fiscal, que é a mesma dose de retirar dinheiro da população. Por isso que ele é considerado taxado, porque ele precisa taxar cada vez mais para fazer continha, para ter lá a poupança, que é para pagar juros, que é o superávit primário, leia-se, poupança gerada para pagar juros. Qual é a equação que tem que fechar? Você tem que diminuir investimento público e você tem que aumentar impostos. Que daí você faz o superávit primário, esse caixa que é a poupancinha para pagar os juros aos agiotas nacionais e estrangeiros. E aí ele não gostou, porque ele está sendo chamado de taxado, mas, na verdade, se fosse para eleger um governo de esquerda, não adianta eleger um cara que vai colocar lá o ministro da Economia da Fazenda, que é a consequência do Paulo Guedes. Se fosse para isso, deixa o Paulo Guedes. Não pode um absurdo desse daí. O Haddad deveria administrar a economia para o povo, mas não. São os economistas acadêmicos, né, que são, né, aqueles que não querem afugentar os especuladores, que não querem bater de frente com a burguesia. E aí fica fazendo a política do ajuste fiscal. Não é possível, Adriano. Nós aqui não queremos derrubar o governo Lula. Leia-se bem claramente. Não vamos tomar nenhum tipo de iniciativa nesse sentido. Mas o que é importante esclarecer é que a política econômica está erradíssima, porque é a sequência do que Paulo Guedes já fazia. Ora, é um governo eleito pelos trabalhadores, em grande maioria, pelo povo brasileiro. Fazer política econômica para o povo brasileiro e não taxar pequenas comprinhas, Adriano. Taxar Shopee, taxar coisinhas que não vão, né, mexer na estrutura da economia brasileira. Só vão mexer na comprinha do povo, que já não consegue mais consumir produtos e serviços, que recebe um salário de miséria. Olha como é que está o salário mínimo no governo Lula também. Então é importante que se critique mesmo, porque sem crítica a gente não avança. Mas, ao mesmo tempo, não vamos meter o pé nas costas do governo Lula, governo Lula que traiu a classe trabalhadora. Não, ele faz um governo que tem muitos problemas, mas não vamos meter o pé nas costas dele. Mas a crítica é necessária fazer, porque nós aqui da Causa Operária fazemos uma crítica séria, contundente, porém equilibrada da situação política e econômica. Não é de qualquer jeito. Não é também levando para o lado pessoal. É uma análise concreta de uma situação real, o que está acontecendo agora. E evitar que ele seja chamado de taxado e receba memes, a gente vai voltar lá para o tempo da ditadura militar no Brasil. Isto é, aí sim, amigo, o que é isso? Isso não tem cabimento uma coisa dessa. O governo Lula tem que fazer uma política econômica para o povo e o ministro da Economia tem que sancionar isso. Tem que seguir a cartilha de fazer política econômica para o povo brasileiro e não para pagar juros aos agiotas nacionais e estrangeiros. Pois é, Marcelo, são muitos memes aí, concordo que tem alguns até que eu me divirto, eu acho até engraçado mesmo, porque taxador do futuro, ó, sério, é uma série de memes aí que só para você vendo, para você, inclusive tem uma coisa que chama atenção nisso daí, viu? Tem esses memes aí, Marcelo, e tá tendo também publicações relacionadas a isso.
na Times Square, em Nova York, viu? Vamos abrir o olho, porque a extrema-direita também faz seu trabalho, viu? Eles fazem o trabalho deles de fazerem campanha aí contra o governo de forma, inclusive, até acertada, né? Nesse caso, até de forma acertada. Fazer o meme aí, tirar uma onda, fazer uma crítica, né? Porque, assim, dentro do PT, o que a gente vê é o seguinte, o setor do PT até apoia essa política do Haddad aí, né? E outro setor do PT, eles veem o negócio com maus olhos, eles não querem apoiar essa política, mas eles acabam ficando quietos aí, porque eles têm aquele medo do momento, né? Não vamos criticar o governo, porque senão a gente vai estar dando munição para a direita, para a extrema-direita, enfim, né? Mas nesse caso aqui, a munição está vindo por ela própria aí, viu, companheiros? Tem que ser feita, sim, a crítica, temos que, né, como foi colocado pelo companheiro Marcelo aí, é um governo eleito pelos trabalhadores, para a classe operária, então não tem nada o que a gente ter representantes da burguesia dentro do governo, ou então fazendo uma política aí para a burguesia, né? Temos que fazer política aí para o povo, para o trabalhador, para o operário, para o assalariado, que esse sim está passando dificuldade, que não é pouca não, viu? Tem tido uma melhora em relação à questão de desemprego, de economia, etc., né? Mas ainda é preciso muito, muito mais. O estrago que foi feito aí durante alguns anos é bem grande, né? É gigantesco contra o povo aí que foi feito durante esses anos de golpe, esses golpistas aí fizeram contra o governo, né? Mas aí tá o cidadão aqui, é um o principal de canal de notícias da Globo News, né? Um dos comentaristas lá, o Valdo Cruz, né? O nome do cara é Valdo Cruz. Ele até, segundo a informação aqui, ele até constrangeu os seus próprios colegas de bancada ali, né? A hora que ele tentou defender, então, aí, a regulação de memes na internet, né? É um absurdo, mas tá aí, vamos ridicularizar também isso aí, porque é ridículo mesmo, é absurdo, né? O cara tentar aí regulamentar os memes na internet. Os caras querem bloquear até a criatividade do povo, Marcelo, até a criatividade da população. Os caras estão tentando boicotar aí, o que é incrível. Mas, enfim, vamos seguir aqui nosso programa. A gente estava falando aqui da questão da censura aí e tal, né? Dessas que a gente já vem denunciando há várias e várias vezes, né? Dessa vez aqui foi o companheiro Rui aí que foi alvo. Dessa vez não, né? Que dessa vez. Mais uma vez aí nós estamos sendo alvo aí disso daí por conta da nossa defesa intransigente aí da resistência armada da Palestina, principalmente aí o grupo, o partido político Hamas, né? Que é considerado um partido político com seu braço armado, claro, mas é um partido político aqui pelo governo brasileiro, né? Então, não temos nada a estar escondendo isso aí. Quem está falando que a gente está defendendo terrorista não conhece a Constituição brasileira, né? Que não coloca o Hamas como uma organização terrorista, não é nada disso, né? O que aconteceu no 7 de outubro simplesmente é um processo de defesa contra o que está acontecendo contra os próprios palestinos, que é um extermínio, um massacre, um genocídio, literalmente a palavra, né? A palavra ela vai perdendo seu valor, seu sentido, né? Conforme ela é usada, né? A gente ouviu muito essa palavra genocídio durante a pandemia, orquestrada aí por vários, né? O genocídio que estava sendo orquestrado aí por vários governadores, pelo governo Bolsonaro, por governos de outros países, né? Enfim, a gente viu toda a situação aí e essa palavra foi muito utilizada. O problema da utilização dessa palavra é que ela fica aí ela perde meio que seu peso, né? E o que a gente está vendo hoje realmente é um genocídio orquestrado, né, visível a olhos nus aí, sendo televisionado, inclusive, né, que é o que está acontecendo na Palestina, né? E o Partido da Causa Operária, por defender a resistência armada, aí, é um dos partidos mais perseguidos aí pela extrema-direita e pela direita e pelo sionismo aí, por conta das nossas posições políticas, né? E o Partido da Causa Operária recebeu vários processos, e nessa sexta-feira, então, ou no dia de hoje, o companheiro Rui e o companheiro Francisco Muniz, então, vão depor a Polícia Federal aí, por que a gente está fazendo essa defesa, né? Mas o comentário pertinente, Marcelo, que acho que é importante você também comentar esse comentário, que é o comentário do companheiro Rui Costa Pimenta, né? Ele disse nas suas redes sociais, no perfil dele, né? @RuiCPimenta29, para quem quiser acompanhar, tá? Entra lá, Rui Costa Pimenta, no
no Twitter, no X, e você vai acompanhar lá as publicações em tempo real. Né? Uma delas que saiu no dia de ontem, inclusive eu repliquei várias vezes nas minhas redes sociais aí, porque eu achei de extrema importância, e já deixo para o companheiro Marcelo comentar também, que é o post diz o seguinte, né? Entre aspas, processos por ter opinião política. Democracia, entre aspas, a palavra democracia, e uma pergunta, né? Democracia, sionistas querem calar aqueles que mais denunciam os seus crimes monstruosos na Palestina. Assim, os que matam mulheres e crianças desarmados e os que defendem, como a CONIB, nada sofrem. E os que condenam o genocídio são levados à barra dos tribunais. Devemos, então, provar que não defendemos o terrorismo e que não somos racistas por pedido, Marcelo, dos terroristas de Estado e dos piores racistas que existem no mundo. Daí, então, a fala do companheiro Rui Costa Pimenta, Marcelo. Então, aí a gente tem que relacionar essa questão, Adriano, que a gente já vem batendo na tecla há muito e muito tempo, das leis das fake news, né? Eu vou chamar de leis, na verdade é lei das fake news, mas eu vou chamar de leis porque a todo momento eles estão querendo pensar, articular e colocar em pauta uma discussão de regulamentação, de normatização, seja o que for, para barrar qualquer tipo de manifestação política do cidadão. Seja o cidadão comum, seja a pessoa nas redes sociais, qualquer pessoa hoje pode sofrer coerção de todo tipo com relação a esse tipo de defesa que se faz a favor das pessoas e do povo oprimido, sabe? A gente tem que ficar muito preocupado com isso, porque a gente viu manifestações na França, por exemplo, que se diz um país desenvolvido, passou pela Revolução Francesa mais famosa do mundo, da República Burguesa, tal. Você vê que as pessoas, a polícia, as pessoas estão sofrendo coerções e perseguições políticas lá da polícia francesa, dos órgãos jurídicos, judiciais na França, em Paris, que concentram as maiores manifestações pró-Palestina, né? A Europa é uma efervescência só, né? Londres, todas as grandes cidades, Bruxelas, as grandes cidades europeias têm manifestações a favor da Palestina de milhares e milhares de pessoas. E muita gente está sendo perseguida, porque nós temos um companheiro lá que fala sobre isso, né? No continente das luzes, né? Vejam só, o continente europeu desenvolvido, como eu falei, né? E no Brasil, esse pessoal está querendo perseguir justamente aquelas pessoas que mais são combativas na luta política, seja a favor dos movimentos sociais, como o MST, os verdadeiros defensores dos indígenas, como nós, né? Não é a Guajajara, infelizmente, né? Somos nós, que tem uma posição política mais combativa, e a da questão da Palestina é a mais grave de todas, porque ela está abraçando outras questões mais complexas, mais amplas. Veja o caso dos estudantes nos Estados Unidos, né? Fizeram acampamento nas universidades, todos sendo perseguidos pela polícia, um acampamento pacífico, sem nenhum tipo de questões mais relacionadas a uma violência exacerbada, assim, nada demais. São acampamentos a favor do povo palestino contra o sionismo. E deixar claro, mais uma vez, antes que daqui a pouco a gente não possa falar aqui também, ser contra o sionismo não é ser contra os judeus, não, hein? Deixar bem claro e gravado aqui, para ninguém ter dúvida. O sionismo é uma ideologia, uma política segregacionista, expansionista de limpeza étnica na Palestina por conta de alguns judeus da classe dominante, poderosos, que nasceu na Europa, esse movimento no século XIX, que agora construíram o Estado Artificial de Israel em 48, sob a batuta da ONU dos Estados Unidos da América, e serviram e ainda servem como cães de guarda do Império Americano no Oriente Médio.
Israel serve aos propósitos de Israel e do seu Estado sionista, repressor, um Estado que conduz uma política de extermínio, de limpeza naquela região do povo palestino, e os Estados Unidos também apoiam essa política junto com a Comunidade Econômica Europeia, junto com a OTAN. O G7 apoia isso. O imperialismo todo apoia esmagar o povo palestino. Aí disseram, de uma forma bastante... que a gente já conhece muito bem, que os russos avançaram o sinal na prática, bombardeando um hospital na Ucrânia, se não me engano, em Kiev, esses dias atrás, essas semanas atrás. Sendo que há suspeitas que a própria bateria antiaérea dos ucranianos acabou fazendo aquele estrago lá. Mas é um hospital. Enquanto o Estado terrorista de Estado é agressor de Israel, já bombardeou dezenas e dezenas de hospitais, de escolas, de creches e de campos onde a população já não tinha mais para onde ir, refugiados, e foram mesmo assim a esmo bombardeados. Veja, se não tem ninguém mais, Adriano, que faça, no mínimo, um comentário que seja contra o extermínio de uma população pobre, desarmada, mulheres, crianças, idosos e outros, se a gente não puder fazer essa denúncia e ter uma política incisiva a favor do povo palestino e contra o Estado sionista de Israel, a gente não vai sair do lugar na política combativa, em lugar nenhum. Porque isso daí já sinaliza que a gente não pode combater políticas golpistas e políticas contra o povo, porque começa aí, começa regulamentando o sionismo, daí vai para um racismo enviesado, e aí as coisas acontecem contra a gente, contra as pessoas que mais combatem as injustiças e as situações que a gente vê há muito tempo que são proclamadas e apoiadas pelo imperialismo. Então, essa denúncia é fundamental, a gente tem que continuar, porque se a gente recuar, Adriano, a gente vai ser pisoteado, esmagado. A gente tem que ter uma política incisiva contra qualquer arbitrariedade de regulamentação, de notícias, de opiniões na internet, em qualquer lugar que seja, e manifestações na rua, em qualquer lugar. Apoiamos todo tipo de liberdade de expressão incondicionalmente. Deixar claro. E tem muitos judeus que são contra o sionismo e não são antissemitas, são semitas, assim como os povos árabes em geral. Então, contra essa turma, esmagadores de povos inocentes no Oriente Médio ou em qualquer lugar do mundo. Temos que ser contrários e ter uma política de combate a isso tudo. E a palavra, a expressão, é a primeira forma de manifestação e de mobilização política e organização social. Exatamente, concordo com o que o companheiro Marcelo coloca. E, assim, o que a gente vê também, Marcelo, uma coisa que é uma coisa que chama muita atenção, né? Porque, assim, está acontecendo com o Partido da Causa Operária, aconteceu esses dias atrás com o companheiro Breno Altman, e eu acho que os únicos dois aí que se deram as mãos aí para um defender o outro, nesse caso, foi aí o PCO e o Breno Altman. Porque, no caso do Breno Altman, até vi setores da esquerda aí se pronunciando em defesa do cidadão e tal. Concordo, tá certo? É isso mesmo. Mas em relação ao PCO, Marcelo, eles não dão um pio. Eles não dão um pio para defender o Partido da Causa Operária, para dizer que isso daí é um absurdo. Que essa perseguição toda, que essa censura, que essa loucura que eles estão fazendo contra o Partido da Causa Operária, nas redes sociais, na imprensa, em tudo que é lugar aí, né? STF, DT, TJS, não sei o quê, tudo que eles estão envolvendo o Partido da Causa Operária, numa loucura desenfreada de perseguir o partido, né? Vai se voltar contra a própria esquerda. Daqui a pouco você não vai poder falar nada a respeito da Palestina, a não ser como já foi dito pelo companheiro Rui e por outros militantes, a única coisa que você vai poder fazer é chorar. Só chorar. Você não vai poder denunciar mais. Você não pode chamar
esses criminosos de criminosos, esses assassinos de assassinos. Eles acabam falando que a gente está defendendo assassino de pessoas que estão sendo assassinadas, né? Então, a coisa é totalmente ao contrário. Isso que diz a fala do companheiro Rui aqui no Twitter, né? Que a coisa virou ao contrário. E se a esquerda não se pronunciar, se a esquerda não se levantar, se a esquerda não tiver uma opinião em relação a essa situação, uma posição concreta, né? Vai se voltar contra a própria esquerda e a gente não vai poder falar nada em relação mais a isso. Então, é bom abrir o olho, o negócio está vindo de vento em popa, tá? O imperialismo, quanto mais em crise, mais profundo, mais agressivo ele fica, né? Mais ele fica sanguinolento, né? E para manter essa sanguinolência, manter esse extermínio, esse assassinato dos oprimidos pelo mundo todo, por volta do mundo, eles vão tentar de todas as formas bloquear, censurar, barrar, calar. Esse é o método, né? Esse é o método. Então tá aí mais uma para a gente ver aqui o que está acontecendo. Eu vou colocar para vocês aqui as acusações das quais, né, 4 peças das quais a gente está sendo acusado, né? Algumas delas que foram apresentadas entre o dia 6 de novembro e o dia 4 de junho, né? E a CONIB também apresenta provas, como prova, né, dos supostos crimes cometidos pelo PCO, o seguinte, né? Discurso de um dirigente na Avenida Paulista que teria externado todo o seu fel e ódio em discurso criminoso. Isso teria sido feito pelo dirigente do Partido da Causa Operária na Avenida Paulista, né? Publicação na rede social X de um dirigente que teria dito que os imundos querem dominar o mundo, né? Venhamos e convenhamos, quem está matando mulheres e crianças aí, quem está assassinando mulheres grávidas, civis, velhos, idosos, pessoas com deficiência mental, para mim não passa de imundos mesmo, né? Então, fora de cogitação. Uma nota oficial do PCO em que é dito que é preciso que se acabe com o Estado de Israel, né? Eles acham que vai existir algum tipo de solução em que fica aí os 2 estados. Isso não vai existir, tá? Isso já é fato concreto, que não existe 2 estados onde tem um estado ocupante e um estado ali que está sendo oprimido. Isso aí não existe, né? Somente através dessa revolução que foi colocada em marcha no dia 7 de outubro é que a Palestina poderá ser livre, né? Do rio ao mar, como é dito por todos aqueles que conhecem a história e que estudam a situação, sabem que aquilo lá é direito do povo palestino, né? Seguindo aqui, então, imagens de venda de material em defesa do Hamas e outras organizações palestinas. Bom, aqui entra aquele mesmo caso que já foi falado, né? Se não é crime, não é crime no Brasil você defender o Hamas, então não tem nada por que você andar com a camisa do Hamas ou de outras organizações relacionadas em defesa da Palestina, né? Então não tem nada disso. Transcrição de um grito de guerra da bateria Zumbi dos Palmares, que exalta a Revolução Iraniana de 1979, né? Eu vou cantar essa musiquinha porque eu aprendi, viu? A vitória do Hezbollah em 2000, não está sendo cantada aqui, mas eu sei cantar essa musiquinha junto com a bateria, né? A vitória do Hezbollah em 2000, a insurreição do Talibã em 2021 e a operação Dilúvio de Al-Aqsa, né? Então são todos aí eventos, né, que colocaram o imperialismo de joelhos. Nesse caso aqui, a operação Dilúvio do Hamas coloca de joelhos também o imperialismo na faixa de Gaza, tá? Então acompanha a situação. Outro ponto aqui é o vídeo do companheiro Ieri Braga, né, com a camisa do Hamas na Câmara dos Deputados. O companheiro, então, não pode mais vestir a camisa que ele quiser, ele tem que vestir a camisa aí que o Estado permitir. É uma coisa de louco, mas tudo bem, né? Esse aqui, pelo menos esse caso aqui, ele foi arquivado aí, porque o juiz olhou o negócio e falou: não, aqui no Brasil, o Hamas não é considerado um movimento terrorista, uma organização terrorista, então você pode usar a camisa que você quiser. Então, nós estamos aí livres para poder usar a camisa do Hamas. Por enquanto, né? Digamos assim, esse juiz aí teve um momento de lucidez, né, e arquivou o processo, porque disse que não tinha cabimento esse tipo de acusação contra o camarada nosso, companheiro Ieri, lá de Brasília, que apareceu na Câmara dos Deputados com a camisa do Hamas. Então, um a menos, né? Fotos da loja do PCO vendendo materiais do Hamas, né? Então, tem essas fotos da loja do partido, né?
vendendo os materiais do Hamas. Isso também seria um crime, aqui, segundo a CONIB, né, que é a confederação, o representante do Estado de Israel dentro do governo brasileiro aí, e em outras áreas também. Eles ficam fazendo inferno aí contra qualquer um que defenda a Palestina, eles chamam de antissemita, viu, Marcelo? Se você defender aí o povo palestino, se você falar que é crime matar mulheres e crianças e civis numa guerra aí, eles vão falar que você é antissemita, tá? Você vai ser antissemita. Informações de que dirigentes do PCO se reuniram com Ismael Haniyeh e outros terroristas do Birô Político Hamas. Novamente, o Hamas não é considerado um grupo terrorista no Brasil. Então, abram seus olhos aí que vocês estão falando coisas erradas ou até fake news, viu? É fake news vocês chamarem o Hamas de terrorista, porque aqui no Brasil ele não é considerado terrorista, tá? E também uma mensagem de apoio do PCO ao Irã em razão da morte do seu presidente Ibrahim Raisi. Então, o PCO também não pode mandar aí seu apoio ao Irã, né, em relação à morte de um dos seus presidentes. E o Hamas também não pode se reunir aí com dirigentes do grupo terrorista Hamas, né, que não é segredo para ninguém. Aqui eu acho engraçado porque informações de que dirigentes do PCO, não precisa de informações não, companheiros, tem na COTV, é aberto aí para qualquer um ver, inclusive eu indico para que vocês vão lá na Causa Operária TV e vejam lá o Hamas conta o seu lado da história, que é lá que está a entrevista com o Ismael Haniyeh, com outros companheiros aí ligados aí ao Birô Político do Hamas, médicos, pessoas ali que fazem, inclusive, transações internacionais, né, relações internacionais do Hamas com outros países aí, questão de troca de reféns, etc. Nós temos entrevista com esses companheiros aí na Causa Operária TV, então não perca, vá lá, já aproveita aí a deixa aí da CONIB, né, que está dando para nós aqui, está dando a dica para o pessoal aí que ainda não viu o lado do Hamas, o lado da história contada pelo Hamas. Não perca, então, a oportunidade de entrar, então, no Diário da Causa Operária, na COTV, e assistir todas essas entrevistas aí. E não contém crime nenhum nisso aqui, considerado pela Constituição Federal Brasileira, tá bom? Então, sinto muito aí. Vamos ver, né? A gente não sabe o que sai da cabeça desses juízes e de que lado eles estão nesse momento. A gente sabe que é a maioria direitista, né? E que a gente corre certo perigo, sim, mas a gente vai lutar até o fim aí em defesa da nossa liberdade de expressão, liberdade aí de falar, de escrever, de conversar com quem a gente puder, que eu acho que isso aí envolve muito mais coisa do que apenas aí uma ideia de algum grupo aí que queira privar as pessoas das suas liberdades democráticas, seus direitos aí democráticos, né, Marcelo? Exatamente, Adriano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ausência de posição, que não é só a posição errada que se toma, mas é a ausência, a omissão da posição, porque a defesa do Partido da Causa Operária nesse momento não é a defesa somente do Partido da Causa Operária, é a defesa da esquerda de conjunto e a defesa do povo brasileiro. Porque defender o PCO, que defende a causa palestina, é defender todos os povos oprimidos do mundo a partir deste grande, péssimo exemplo do que está acontecendo no Oriente Médio contra o povo palestino. Então, se você não apoia o Rui Costa Pimenta, se você não apoia os demais companheiros perseguidos pela polícia, pelo judiciário ou qualquer instituição burguesa, neste momento, a mando dos sionistas, né, dessa CONIB aí, né, então você vai se omitir na luta política. Agora, a omissão, ela vai custar caro, Adriano e amigos. A omissão cobra um preço caríssimo lá na frente. Cada vez que você se omite ou que você recua, você dá pontos para o inimigo. E o inimigo vai avançando, vai avançando. Se você não tem uma política combativa, meus caros, não adianta apelar para a justiça burguesa, que a maioria dos juízes são direitistas. Eles não são do povo. Eles são da classe dominante. Eles estão a serviço das elites. Sejam elas próprias jurídicas, políticas e da classe dominante de conjunto. A burguesia tradicional, a burguesia bolsonarista, independente de qual seja.
Então, apoiar o Partido da Causa Operária, apoiar os companheiros que foram depor na polícia, é apoiar a esquerda de conjunto e apoiar todas as causas ditas progressistas a favor do povo brasileiro. É isso aí. E aqui, ó, Marcelo, um trecho também da nota que nós colocamos aqui no ar, que é o caráter truculento e repressivo, né, das medidas aí pedidas pela CONIB que fossem adotadas contra o partido, né? Então, eles pedem que sejam adotadas todas as medidas legais cabíveis para a imediata cessação dos atos criminosos que estão sendo reiteradamente praticados por integrantes do PCO, né? Então, essa autoridade policial represente pela urgente ordem de busca e apreensão para o recolhimento de todo o material de cunho racista e discriminatório, bem como computadores, anotações, celulares, etc., nas sedes do PCO e nas residências dos envolvidos. Busca e apreensão e demais medidas da Polícia Judiciária para prender todo o material de cunho racista, de intolerância e discurso de ódio, que seja oficiada às subprefeituras de Pinheiros e São Paulo a respeito da permissão de vendas de produtos de fomentadores de ódio. Então, tá aí que eles querem aí que seja uma busca e apreensão na casa dos militantes, na casa das direções do partido aí, para prender computadores celulares, etc., porque nós estamos aí sendo racista e tendo discurso de ódio, né? Estamos falando aí dos caras que estão exterminando crianças e mulheres na faixa de Gaza, bombardeando hospital e escola, tá? E esses caras estão chamando a gente de racista. É o fim da picada, mas tá aí para todo mundo ver, né? Acorde quanto é tempo, porque a coisa vem com cada vez mais força aí para cima do pessoal da esquerda, para cima daqueles que defendem a luta dos povos oprimidos do Brasil e no mundo. Bom, companheiro, seguindo nosso programa aqui, então, nós teríamos que falar aqui do caso do Biden, que é um caso que chamou do Biden, do Trump, que chamou muita atenção durante essa semana, né? A questão do atentado, etc., né? Mas, enfim, a gente vai levar isso aqui, a gente tem que esperar sair resultados aí de análise e tal, né? A gente já dá para perceber que houve, sim, uma tentativa de atentado ali e tal, né? Que fim isso aí vai ter? Para quem serve isso daí? A gente ainda está em busca, né, de saber exatamente o que está por trás disso tudo, né? Lógico que tem bastante gente que poderia se beneficiar do assassinato aí do Donald Trump nesse momento, né? O cara, inclusive, estava sendo perseguido judicialmente, aí, politicamente, né, de todas as formas, para que fosse barrado aí das eleições, né? Ele que está sendo colocado como candidato de oposição aí a uma pessoa que está totalmente desequilibrada, que é o senhor Biden aí, que também não está batendo bem da biela, né? Não está batendo muito bem da cabeça. Enfim, teriam aí pessoas que seriam beneficiadas em relação a isso daí. Acho que mais beneficiado com isso aí seria o partido do imperialismo, né? Os democratas, né? Os falcões de guerra aí seriam os mais beneficiados com isso. Mas a gente não vai levantar nenhuma hipótese em relação ao que aconteceu, né? A gente tem aí, vocês têm várias informações aí, o pessoal deve estar acompanhando, né? Porque o pessoal também gosta de saber o que acontece aí nessa questão política que está mais relacionada aos Estados Unidos. Então, o pessoal, as informações que a gente tem, as informações que o pessoal tem também, né? Vamos deixar essa questão um pouco de lado. Eu não sei se o Marcelo queira comentar alguma coisa, Marcelo, a respeito disso. Não, eu só vou falar rapidamente sobre o aspecto central, né? Que não tem a ver com o atentado em si, né? Porque seja ele um atentado, vamos supor, fabricado ou não, não muda a essência, o caráter da polarização política nos Estados Unidos, no sentido da distinção entre polos bastante opostos, né? Que cada vez mais se rivalizam. Com o suposto atentado, ou mesmo comprovados, seja o atentado, né? E mesmo assim, se comprovado, nos Estados Unidos é tudo meio estranho, porque a contra-informação lá é um estado difícil, porque é tudo camuflado, Adriano, né? Não é fácil você descobrir as coisas, você tem que cavocar muito, né? Mas, com certeza, a polarização política ela ficou mais nítida a partir deste atentado. Ela já existia antes, é isso que eu quero dizer. Já existia uma distinção
entre o Biden e o Trump. Agora, com o atentado, seja ele falso, né, ou não, o arquitetado propositalmente ou não, fez com que a polarização aumentasse ainda mais. Quer dizer, o favoritismo do Trump só aumenta. Quanto mais o Trump é perseguido, quanto mais o Trump é colocado numa situação desconfortável, ou mesmo sofrendo um atentado, mais o Trump tende a tornar-se mais favorito nas eleições de final do ano. Isso está muito claro já há muito tempo. E nós já cantamos a lebre, viu, Adriano? Desde o começo lá atrás, que a gente fez várias matérias no DCO sobre isso, explicando a polarização política e que a perseguição do Biden, assim como a perseguição do Bolsonaro aqui, ela caminha na direção de favorecer justamente essas pessoas. Então, cuidado. O pessoal da esquerda que pede prisão, condenação, isso daí só fortalece a direita. Só fortalece a direita. Assim como tentaram fazer com o Lula. Veja o que aconteceu com o Lula. Lula não foi preso, condenado, depois foi preso, tal. Saiu da prisão, não na eleição, exatamente quando ele saiu, porque não deu tempo, né? Tiraram o Lula da eleição numa sequência de golpe, né? Tiveram que colocar o Haddad às pressas, mas o Haddad não é o Lula, né? Se colocasse o Lula provavelmente poderia vencer as eleições contra o Bolsonaro ou qualquer um. Aí não colocaram o Lula para a disputa eleitoral de propósito, barraram o Lula num outro golpe. E agora não tiveram como. O Lula venceu a eleição, mesmo o Bolsonaro ainda mais fortalecido. Você vê que prisão é uma receita de bolo que não funciona, e assim como qualquer perseguição política. Então, o pessoal da esquerda tem que pensar muito bem. Pedir condenação, pedir prisão, ela vai, além de aumentar a popularidade desses candidatos da direita, vai contra a gente. Porque se podem perseguir esses caras que têm poder, Adriano, imagine o povo. Imagine nós que somos bagrinho, como diz o caboclo, né, Adriano? Nós bagrinho, então, estamos ferrados. Porque a perseguição ela vem com pau de arara. É isso. Tá certo, é isso aí. Bom, companheiros, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa aqui. Queria deixar para vocês alguns avisos. Nós temos Centro Cultural Benjamin Perret em Curitiba, a partir das 13 horas da manhã, com análise política semanal, né? A nossa tradicional análise política com o Rui Costa Pimenta. A gente vai falar sobre esses temas aqui que a gente comentou e muitos outros. Aí você vai saber exatamente a posição política do nosso partido em relação a todos esses temas que a gente comentamos aqui, né? E para além disso, lá no CCBP de Curitiba, você também pode ali encontrar os companheiros, confraternizar, tomar um refri, tomar uma água, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, comprar uma camiseta, uma bandeira, enfim, material diversos aí do Partido da Causa Operária. Você encontra ali na Saldanha Marinho, 65, próximo ali da Praça Tiradentes, próximo da igreja matriz ali, né, que é uma igreja que está ali há muitos anos, enfim, né, no Centro Histórico de Curitiba. Você é só chegar ali na Saldanha Marinho 65 e você vai encontrar lá os companheiros do Partido da Causa Operária assistindo, então, a análise política da semana. Marcelo, é isso. Até a próxima sexta-feira que vem. Vou deixar para você dar suas últimas palavras aí. Então, companheiros, agora nós estamos entrando na reta final aí da Universidade Marxista de Férias do mês de julho, né? E o pessoal, que o Adriano comentou agora, o pessoal pode adquirir essa aula que está gravada, né, Adriano? Do Lenin e a Revolução Russa. E exatamente, mesmo após a Universidade Marxista de Férias, o pessoal pode adquirir lá no nosso site lá e comprar lá o curso, que vai encontrar, além desse curso, outros cursos tantos de formação política essenciais para elucidar a questão fundamental que hoje a esquerda tem como desafio. Como compreender a essência do problema político indo na raiz dele e como fazer um combate sério, correto, com princípios políticos no marxismo e no comunismo revolucionário. Vale muito a pena. Essa mensagem que eu quero deixar, e um grande abraço para os companheiros, sejam de São Paulo, Adriano aí no interior norte do Paraná, e demais companheiros da Rádio Cultura e do Partido da Causa Operária espalhados pelo Brasil inteiro.
Grande abraço a todos. Obrigado, Adriano. Valeu, Marcelo. Vamos deixar para vocês, então, um videozinho que eu separei com a produção ali agora. Então é isso, companheiros. Até sexta-feira que vem. Nós estaremos ao vivo aqui novamente às 13 horas. E mais um programa Causa Operária. Bom final de semana a todos. E aí, deixo para vocês a fala do companheiro Breno Altman no nosso ato em São Paulo, no último dia 30 de junho. Abraço a todos. Até semana que vem. Vamos chamar o companheiro que é jornalista, que é um companheiro combativo, né, um militante do Partido dos Trabalhadores e que tem sofrido forte perseguição por sua postura combativa e irredutível ao lado da luta do povo palestino, condenando o regime sionista. Então, nós queremos ao mesmo tempo hipotecar também a nossa solidariedade a ele, que vem sendo perseguido por conta dessas posições. Vou passar a palavra para o companheiro Breno Altman. Companheiros e companheiras, antes de mais nada, eu quero cumprimentar o Partido da Causa Operária pela iniciativa de convocar esse ato. É muito importante que nós ampliemos a solidariedade ao povo palestino. A solidariedade internacional joga um peso decisivo para fortalecer a resistência contra o Estado sionista. A solidariedade internacional é extremamente importante para pressionar os governos ocidentais a que adotem medidas de boicote, sanção e desinvestimento contra o regime sionista. Isso vale também para o Brasil. O presidente Lula tem feito declarações muito fortes e importantes em solidariedade ao povo palestino, denunciando reiteradamente o genocídio do povo palestino praticado pelo Estado de Israel. Mas é necessário que o nosso país passe a medidas práticas contra o regime sionista. Nós devemos defender em todos os espaços, incluindo nas manifestações como as de hoje, que o governo brasileiro rompa relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel. A ruptura de relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel por parte do governo brasileiro certamente terá um grande impacto no mundo, especialmente na América Latina, e irá conduzir outros países para que adotem medidas semelhantes. É necessário que o Estado de Israel seja asfixiado comercial e diplomaticamente, transformado em um pária na comunidade internacional, como aconteceu com a África do Sul no período do apartheid. O boicote contra a África do Sul foi decisivo para derrubar aquele regime racista. O boicote contra o Estado de Israel é fundamental para que nossa solidariedade à resistência palestina seja efetiva. Nossa solidariedade à resistência palestina não se dá somente pela causa nobre e libertadora do povo palestino, mas também e principalmente porque o sangue e a valentia do povo palestino representam todos os povos do mundo. A luta do povo palestino contra o regime sionista e o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos é a luta de todos os povos do mundo. E por isso, atos como o de hoje devem se multiplicar por todo o país, integrando os mais distintos partidos, movimentos e sindicatos do campo popular. O povo brasileiro tem um papel a cumprir na solidariedade à causa palestina e por isso é tão importante a atividade que realizamos nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Breno.